Boa tarde, queridos amigos e amigas, encarnados, irmãos e irmãs também desencarnados, que hoje vêm ao nosso centro espírita em busca de um conforto, de uma esperança e, sobretudo, um abraço fraterno, espiritual, de muito amor. Hoje nós vamos falar dos fundamentos e finalidade da reencarnação. O que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo a nossa vida aqui, agora, nesse momento? Qual é a finalidade de tudo isso? É sofrer? É ficar bem? E quais são os fundamentos da encarnação ou da reencarnação? Por que reencarnamos? Fundamentados em que princípios? Então, são essas considerações que nós vamos desenvolver a partir desse momento. E a nossa esperança é que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouquinho mais o nosso contexto nessa vida material, nosso contexto espiritual. Por que o nosso espírito está encarnado e qual é a finalidade disso tudo? É trabalho? É lazer? Por que nós estamos aqui hoje na Terra, que é um planeta de provas e expiações em evolução para um mundo melhor? Todas essas perguntas a gente questiona, mas tem algo assim que é maravilhoso, né? Jamais o Criador de tudo isso, a quem nós atribuímos a palavra de Deus, que é o princípio de todas as coisas, né? Por um gesto de amor, nos cria e nos faz passar pelas experiências para que nós possamos evoluir e aprender. Então vamos lá. Os objetivos então é reparar os equívocos do passado, né? Nós todos sabemos que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que nós certamente temos alguns equívocos em vidas pretéritas. Então essa reencarnação, a gente voltamos para que a gente possa fazer alguns processamentos, né, de recuperação dessas faltas que nós cometemos lá atrás. Pode ser contra nós mesmos, ou contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, um princípio de moral mais elevado ou menos. Então, esse é um dos objetivos, né? Reparar esses equívocos do passado. Como que é legal, né? A gente poder se enxergar e dizer assim, puxa, errei, me peço perdão. Mas para que nós estamos pedindo perdão? Para nós mesmos e na busca da evolução, agradecendo ao Criador por essa oportunidade. A evolução, então, intelectual, né, que é o aprendizado, saber por que nós estamos vivendo e por que nós temos que evoluir, qual é a finalidade. Isso é um pensamento intelectual, filosófico, um pouquinho mais elevado, na busca do nosso conhecimento. Afinal de contas, quem nós somos? Que espírito que habita esse meu corpo? Quem sou eu, afinal? Algum de nós diz assim, eu sou assim mesmo. Então não se importa em melhorar. Sempre fui assim, sempre. O que melhorar-se enquanto ser humano. Aprimoramento dos sentimentos. Essa é uma parte muito difícil. Primeiro que você tem que conhecer seus sentimentos, que são seus sentimentos e que não são os seus sentimentos. Nós sabemos que o mundo invisível sempre está conectando, com a nossa mente, aquilo que nós facilitamos, que nós chamamos de obsessores. Quando nós baixamos o nosso padrão vibracional de pensamento, nós conectamos com um mundo que nos impele sentimentos menores, de raiva, de ódio, de revanchismo, essas coisas assim que não contribuem absolutamente em nada. Mas se nós conectarmos com um mundo superior, através da pureza do nosso coração, da prática, ter boas práticas de fraternidade, certamente nós mesmos seremos muito beneficiados. A superação dos conflitos. Alguém tem conflito? É difícil, né? Que conflitos que eu tenho? Por que eu tenho esses conflitos? Talvez pelo orgulho, pela vaidade de não reconhecer esses conflitos. Um dos maiores conflitos que tem, o ser humano quer, ele precisa crer em Deus, ter fé de verdade que Deus existe, seguir o Mestre Jesus. E por que não segue? Por que não acredita só daqui para fora? Quantidade de pessoas que a gente vê que tem essa atitude
daqui para fora, mas daqui para dentro é conflitante. Eu falo em nome de Deus, mas eu acredito realmente em nome de Deus. Olha o conflito da alma e espírito. Eu quero acreditar. Eu preciso ter essa fé para me manter em pé diante de todas as vicissitudes que nós enfrentamos pela vida, todos os nossos problemas. E isso é superar um conflito. E mais, né? Os objetivos, ser útil no meio social. Como é que nós podemos ser útil no nosso meio social? Tem uma frase escrita em todos os muros lá no Rio de Janeiro que diz: gentileza gera gentileza. Então, sempre ser útil no meio social é viver, primeiro, na mansidão dos seus sentimentos. Segundo, estar sempre pronto para uma palavra, para um gesto, para um socorro, né, aos nossos irmãos que necessitam muito de amparo. Muito, não só material, não é só material, mas é o conforto, né, do abraço, do reconhecimento, de não julgamento, do acolhimento, né? Então todas essas práticas que a gente pode construir de amor fraterno, puro e verdadeiro, é uma evolução nesse sentido do nosso espírito, da nossa alma. Em que princípios se fundamenta a doutrina da reencarnação? Porque o Espiritismo diz que a unicidade da existência é injusta e lógica. A unicidade é assim, uma só, tá? Uma só. Por que ele diz que é injusta e ilógica a ter uma encarnação só? Imagine, eu fui criado por um pai, um Deus, maravilhoso de amor. Mas aí eu cometi erros. E aí eu não tenho chance nenhuma de me recuperar disso, de me arrepender. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu preciso recuperar. Aí não pode porque só tem essa vida. Se tu errou, se tu acertou em outro lugar e tal. É essa coisa conflitante também com as pessoas, né? Sobre a reencarnação. E é por isso que ela vem. Porque Deus nos propõe, aprendeu. Quando nós temos os nossos filhos, são pequenos, muitas vezes eles teimam em colocar a mão num fogo aceso. Aí nós falamos, não coloca a mão, vai te queimar, meu filho. Aí ele te olha e vai com a mãozinha assim. Não, vai te queimar. E ele bota a mão e chora. Eu digo, mas eu te avisei. Mas só um detalhe, nós precisamos, o ser humano precisa, todos nós precisamos, necessitamos de ter os próprios experimentos. Até mesmo de quebrar a cara, cair, se levantar, perceber que errou, para não cometer novamente aquele erro. Em qualquer circunstância, qualquer erro. Ter essa percepção de, opa, foi mal, eu preciso melhorar. E a partir daí reconstruir-se. Então, a reencarnação é esse dos motivos. Essa é a lógica da reencarnação, que o Pai amoroso nos propõe. Ele não critica em absolutamente nada, ele ama a todos nós igualmente. Mas tem aquele que cometeu diversos assassinatos lá, é criador de Deus, e ele ama igualmente a nós. Ele vai demorar mais tempo para perceber e evoluir aquele espírito do que outros que já se reencontraram no caminho da luz. E que a reencarnação representa para os homens, especialmente os muito imperfeitos. Exatamente isso que nós falamos agora, né? Isso, para os homens imperfeitos, a reencarnação é sempre uma chance nova, uma oportunidade nova de refletir sobre seu ser e procurar melhorar. Em que momento a condição, a alma ingressa no chamado período da humanidade em que passa a encarnar na espécie humana? Como nós estudamos toda a evolução da alma, começa. É a partir daquele momento que ela adquire a consciência de ser humano. Aí ela encarna. Porque animal, uma borboleta, todos têm espíritos. A natureza é a energia, o nosso espírito é a energia. Só que evolui até o ponto do espírito ficar pronto, quando adquire consciência de que eu sou um ser. Essa consciência que é o momento para ingressar no mundo encarnatório. Se Deus criasse todos nós puros, inteligentes, perfeitos, não haveria necessidade de nós encarnarmos. Mas é essa evolução que vem pelo rolar das eras vem vindo, que nós vamos nos transformando. Então, os fundamentos da justiça, né? A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia
misericórdia e da justiça de Deus. O que é misericórdia? Aquilo que nós falamos, como um bom pai sempre porta aberta aos seus filhos faltosos, né? Essa é a misericórdia. E a justiça divina, aquilo também que nós já comentamos, né? Porque os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados em novas existências. Essa é a justiça divina, né? Ele faz com que nós mesmos voltemos e tiramos as nossas próprias conclusões dos nossos erros. Mas ele não faz nada para a gente? Não, ele te proporciona tantas quantas forem necessárias. Tantas quantas. E jamais, em todas as nossas existências, nos desampara. Muito pelo contrário. Ele está sempre conosco. Sempre, não duvidem. Sempre. A unicidade das existências é injusta e lógica também, né? É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultado da ignorância, né? Ignorância no sentido assim de desconhecimento, pois nós nascemos simples, né? E puros. Como é que nós podemos conhecer tudo? Não tem como. O caminho se faz caminhando, o conhecimento se adquire pelo caminho, pelos experimentos. O fogo queima, né? Essas coisas todas. O vento bate no teu rosto, tu sente o vento batendo no teu rosto, mas tu não vê o vento. Deus é assim. Deus fala conosco a toda hora. E, no entanto, a gente não enxerga, mas a gente enxerga a obra dele. Mas esse calorão é coisa de Deus? Sim. Em parte do que nós estamos vivendo, desse clima, é feito pelo homem, através dos maus tratos que nós demos ao nosso planeta, que é um organismo vivo, aí que, no entanto, é muito agredido. Isso aí faz com que haja um desequilíbrio. Mas Deus fez o verão, fez o outono, fez o inverno, né? Fez a primavera, tudo encaixadinho. Calor no verão, frio no inverno. Se fosse o contrário, aí estava bagunçado. É ilógica porque não pode explicar as gritantes diferenças das criaturas humanas desde a infância. Seria injustiça, né? Uns nasceram ricos, cheios de material, e outros nasceram pobres com sofrimento. Essa é a justiça de Deus, cada um resgatando alguma coisa do seu passado. Muito pobre vieram rico para experimentar a riqueza, muito bonito voltou feio, né, na fealdade que nós julgamos, né, pelos olhos materiais, pelo aspecto físico, para também provar tudo isso. Experimentos, cada um faz o seu experimento. O espírito reencarna em corpos masculinos e aí chega um ponto, não, agora tu vai reencarnar num corpo feminino. Não, mas eu não quero. É para a evolução. Falando isso, eu abro um parênteses aqui, tá? Hoje, a nossa homenagem vai a todas vocês, mulheres, encarnadas e desencarnadas, com a proteção da maior mulher da humanidade, Maria, que sempre abre o seu manto para acolher a todos nós. Então, especialmente para o mundo imperfeito, ela representa para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades, aquilo que nós já falamos, tá? E também o Espiritismo, ao ensinar que a lei rege as vidas sucessivas, apoia também a doutrina da metempsicose, qualquer coisa assim. Alguém sabe dizer que palavra difícil é essa? Isso é assim, tem seitas, né? Aqui não apoia a metempsicose. Não, que a encarnação da criatura humana só se dá em espécie humana. Ao passo que a doutrina da metempsicose, que o Espiritismo não aceita em nenhuma hipótese, admite a retrogradação, ou seja, a encarnação em alma humana em corpos de animais. Tem crenças que acreditam, né, que o espírito pode evoluir. Se não aproveitou bem, volta num corpo de um cachorro, de um gato, de um rato, de um pato, e assim por diante. Não é o caso do Espiritismo, não é o caso da raça humana, que é naquela crença que nós temos. Tá? Não. A reencarnação da criatura humana só se dá na espécie humana. Claro que os animais, como tem espírito, também vão evoluir do reino animal para o reino hominal, que é aquele que vai dar a consciência do espírito para encarnar um corpo humano. E aí, em que momento, né, em condição a alma ingressa no chamado período da humanidade? Só chega ao período depois de haver elaborado e individualizado os diversos graus dos seres inferiores da criação, como é ensinado na obra de Kardec.
de Delane e de André Luiz. Aquilo que nós acabamos de falar. Ele só chega no período da humanidade depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores. Aquilo tudo nós falamos. Ele é mineral, depois passa para o reino vegetal, vem para o reino animal e vai evoluindo até ele chegar nessa individualização, essa consciência, que é espírito. Essa frase de Jesus, né? Em verdade te digo, se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino dos céus. Nós sabemos, né, que exatamente essa frase encerra os conceitos da reencarnação. Mas como assim? Só gerado de novo não pode ver o reino dos céus? Onde é que está o reino dos céus? Onde é que está o verdadeiro reino de Deus? Aonde? No espaço, lugar físico. Que lugar do universo que é vasto? Dentro dos nossos melhores sentimentos de amor. Não é dentro do coração, ele tem sangue ali bombeando, mas é um símbolo dos melhores sentimentos que nós temos. Quando se fala, você não tem coração, ou seja, você não tem sentimento. Nesses sentimentos, na prática dessas lições que Jesus nos trouxe, para que nós possamos refletir muito e melhorar. Ele falava sobre metáfora aos seus discípulos. E aí um dia lhe perguntaram, mas mestre, por que você fala assim? É difícil de entender. Aí diz, para aqueles que têm ouvido que ouçam, e aqueles que têm olhos que vejam. Mas não é o ouvido e nem o olho do nosso corpo físico, mas sim do nosso espírito. Ou seja, é preciso ir muito além das formas, né, visíveis pelo olho para perceber os ensinamentos de Jesus. Em que se funda o dogma, né? Aí já é na questão 71 do Livro dos Espíritos, que foi perguntado, Allan Kardec pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não se diz em razão seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não depreendeu o melhorar-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, ódio implacável e os castigos sem remissão. Só os egoístas. O egoísmo é terrível, porque ele não percebe outra coisa além de si mesmo. Não é isso que o Espiritismo nos apregoa. Nós precisamos romper esse lacre do egoísmo para perceber outras coisas. Novamente a frase do Kardec, é atribuída a Kardec, mas não é dele. Essa frase é bem mais antiga. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós podemos estacionar, jogar fora a nossa reencarnação, né, a nossa vida, mas jamais a gente regride. Todo aquele conhecimento que nós adquirimos até hoje é nosso. É a única coisa que nós levamos ao retorno da pátria espiritual, é o conhecimento, é os nossos experimentos, as nossas vidas, se melhoramos os sentimentos, se controlamos melhor as nossas emoções, isso é que nós levamos. E não vamos deixar de ser o mesmo lá na pátria espiritual do que somos aqui nesse momento. Então é importante a gente refletir que tipo de espírito que eu quero ser, mais evoluído, menos evoluído, qual é a pressa que eu tenho de evoluir. É rápido? Não me importa. Então, cada um tem esse livre-arbítrio de fazer esse pensamento e trabalhar, conspirar para que esse pensamento de evolução realmente se consagre. Então, todos os espíritos tendem para a perfeição, como nós já falamos bastante, né? Deus lhe faculta os meios de alcançar, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ou seja, eu digo assim, a pessoa partir para o mundo espiritual deixando nós desatados. Ou seja, eu tinha mais coisa para fazer e não consegui terminar. Tinha que atar esses nós. E então volta para terminar de cumprir aquela situação. E a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? É simples, né? Suportando a prova de uma nova existência, a reencarnação. Tudo no Livro dos Espíritos. Esses itens ali são no Livro dos Espíritos. Tá? Como a alma realiza essa nova existência? É por transformação do espírito? É depurando-se. A alma sofre
sem dúvida, há uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material, porque nós viemos para a vida material e trazemos junto conosco o esquecimento de outras vidas. Porque a gente tem que esquecer a outra vida. Como seria difícil para nós se nós tivéssemos a consciência de todos os erros, de todas as mazelas, de todas as coisas que nós fizemos, de falhas, de erros. Como seria difícil para nós conviver? Não, a gente vem nisso que é para reaprender a amar. Ter esse sentimento dentro do seu coração. O amor fraterno, o amor voltado, né, para todos, de uma forma única, linear. E a alma passa então por muitas existências corporais, por suposto. Então, tantas quantas forem necessárias para que caia, vou dizer assim, né, na consciência, aquilo que realmente todo espírito chega a essa conclusão. Chega de sofrimento. E só tem uma maneira de parar de sofrer, é seguir os dogmas e os preceitos, né, do Mestre Divino. Ali é um mapa da mina, só que é difícil, dá muito trabalho, pensar dói. Para que eu vou me esforçar? Depois eu vou voltar de novo, aí eu faço depois. Não, gente, até o último segundo da vida é aprendizado. Né? Então, e para isso a gente tem que, o mais importante não é a chegada nem é a partida. O mais importante é isso que tu faz no meio disso tudo. E isso tudo nós chamamos de presente. Por isso, nós estamos aqui no presente. E é nesse presente que nós vivemos, que nós realizamos as coisas, que nós temos que fazer com muita alegria em nosso coração. Muita alegria. Porque é uma oportunidade que talvez a gente não tenha depois novamente de voltar. Será que nós temos méritos para retornar à espiritualidade e depois reencarnar novamente? Aqui na Terra serve para nós refletirmos sobre isso. Então parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Evidentemente, né? Aquilo que nós já comentamos há pouco. Tantas quantas forem necessárias encarnações em corpos, né, femininos, masculinos. E aí até evoluir como não precisar encarnar mais. E aí qual é o objetivo? Expiação, melhoria. É limitado o número de existências corporais, não já falamos, né? E cada nova existência, novos experimentos. Bom, seria expiação então? Vamos lá. O indivíduo por excesso de maldade, né, ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos. Torna-se incluso na lei de causa e efeito, para que através do sofrimento se reeduque. Ou seja, ele contraria todas aquelas leis morais de Deus, né, pratica uma série de coisas fora, transgredindo todos esses princípios. Então ele vem em expiação, é um pagamento que faz, porque está acontecendo, só acontece comigo. Não, acontece com milhares de pessoas, mas acontece contigo porque talvez tu esteja devendo. E esse momento é o pagamento, o teu resgate. A característica é dolorosa, né, e ligada sempre a uma falta, ou várias, né, quem sabe. E prova ou provação. Nós passamos as provas. Sempre aqui na Terra já estamos sendo colocados em provas daquilo que nós viemos aqui, aprendemos, assistimos e encontramos alguma situação fora que nós ficamos assustados, né? Aquilo é uma provação daquilo que está sendo testado, se realmente tu está convicto daquela ideia que tu vieste aqui fazer, no nosso centro espírita, debater as ideias, etc. Se tu realmente está cumprindo aquele caminho. Então essa é uma prova. São situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento. Através de esforço próprio, de lutas e de sacrifício, ele vai polindo a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Ou seja, é um esforço próprio. Ninguém fará por mim aquilo que eu devo fazer. Mas para eu trazer essa consciência à tona, eu tenho que refletir muito, mas muito, sobre quem habita esse corpo. Será que eu conheço realmente? Eu quero ficar bonzinho porque eu quero um lugar no céu? Por que eu quero ficar bonzinho? Porque eu quero ser um cara legal. Nós todos temos as nossas respostas. Eu lhe digo, viver no bem traz muita felicidade, é muito prazeroso. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E mais, Kardec lembra
Que nem toda prova é uma expiação, nem toda prova é uma expiação, tá, gente? Mas em toda expiação há uma prova. Interessante que, às vezes, quando a gente está passando um momento difícil, está sendo provado, nós perguntamos, mas onde é que está Deus? Está deixando eu passar por isso? Aí a gente se lembra que lá nos bancos escolares, quando o aluno estava lá fazendo a sua prova, o professor ficava calado, ficava quietinho, só observando. Então Deus é assim também, ele fica quieto para ver se tu realmente aprendeu a prova, né? Se tu está firme no teu propósito, vai passar de ano, Marco? E aí a gente sempre questiona isso, né? Puxa vida, que Deus está longe, Deus não dá bola para mim. Não, dá muita bola, todos nós, sempre, todos os momentos da nossa vida. A missão é poder conferido, incumbência, trabalho dos missionários. Todos nós temos uma missão, realmente nós nascemos para possuir uma missão. Silvana, tem missão? A nossa missão é uma só, todos nós, é a mesma missão, evoluir. Evoluir, é por isso que nós estamos encarnados. Claro que tem os espíritos superiores que vêm para prospectar um estágio diferente, prospectar a evolução de tudo quanto é forma. É uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta que tenha sido mais penosa. Assim são as pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, nobres sentimentos. Uma delas, Chico Xavier, por exemplo. Esse é um missionário, que suporta com resignação as maiores dores, sem lamentações. Chico não ouviu um lamento dele, nada, nunca, sempre com aquele sorriso. Esse é um espírito missionário, veio para proporcionar a evolução. E a reencarnação seria uma punição? Absolutamente não, né? Não é. É a nova oportunidade de crescimento. Então, todo o sofrimento que nós temos aqui, a gente pensa assim, tipo, puxa vida, eu mereço isso? Talvez sim. Assim a justiça divina começa a fazer sentido também, de forma o conceito de um Deus bom e justo. Caindo por terra a ideia daquele Deus cruel e vingativo. Deixa, Deus está vendo. Como coisa assim te ameaçando, né, que tu vai ser punido por Deus. Nós é que nos punimos pelos nossos erros. Não tem nada a ver com Deus. Muito pelo contrário, ele como pai amoroso, assim, meu filho, tu errou. Volta lá agora e pede perdão pro teu irmão. Eu vou te dar uma chance, tá? Vocês vão vir juntos para se reconciliar. Esse é a sabedoria divina. Ou seja, tudo aquilo que nós praticamos, que nós sofremos, não é ninguém de fora, tá? Somos nós mesmos. É difícil de entender isso. Mas como explicar que nada tem quando outros possuem, né? Exatamente isso. Esses experimentos de cada um que variam de pontos. Deus é criador de todas as coisas, nos criou simples, ignorantes e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias. Foi exatamente isso que nós comentamos. Tá? E é uma necessidade evolutiva, somente o contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Somente contato com a matéria física, porque ainda somos muito toscos ainda. Nós estamos engatinhando no jardim da infância da existência. Não evoluímos suficientemente para não ter corpo. Nosso coração, os nossos pensamentos não são suficientemente puros para que todos nós estejamos conectados em pensamento e em sentimentos. Quando as nossas almas evoluírem para esse ponto, nesse mundo de regeneração, ou mais um mundo feliz, aí sim, aí nós não precisaremos de um corpo material para que a gente possa evoluir. O sofrimento faz com que a gente possa entender a dor do outro. São as mesmas dores nossas. Então, por fim, Jesus, quando falava em reencarnação, disse para Nicodemos, que era o senador dos judeus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aquilo que nós colocamos ali. Aí o Nicodemos, como pode nascer um homem que está velho? Como pode? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Aí Jesus responde, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa renascer do Espírito? É essa transcendência que nós temos, a da nossa alma, quando nós percebemos espiritualmente aquele que nós temos o dever, pela nossa existência, para fazer a evolução.
tá? Para esse mundo espiritual. Isso é renascer do Espírito. Enquanto nós não adquirirmos essa consciência que nós somos um Espírito, não somos um corpo, e que nós podemos viajar por todo o espaço com sentimentos bons, sentimentos puros, né? Com bondade. Esse é o renascimento espiritual, que não basta só eu chegar aqui no centro espírita e tratar de coisas, falar tal, mas se não despertei ainda essa chama dentro de mim, vou até citar, esse amor por mim mesmo, de querer me tornar uma pessoa melhor ou melhorada, mais evoluída, mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente, mais gentil, mais respeitoso para com todos, tudo que nos cerca, com o ambiente, com os animais, com as pessoas, meus semelhantes, orar pelos que já se partiram, já foram embora, os desencarnados, trazer Jesus para o dia a dia, seus ensinamentos, lembrando sempre que Deus está contigo, está comigo, com todos nós, em cada segundo de nossas vidas. Não podemos perder essa conexão, que é muito importante. E Kardec, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de depurar-se, suportando provas e provas cada vez mais. Então, deixo aqui mais um Mestre Jesus, tá? E dentro do contexto divino, não nos será perguntado se acreditamos na reencarnação. Olhem só, se a queremos ou não, apenas a lei será cumprida e enquanto tivermos necessidades, reencarnaremos quantas vezes forem precisos. E esse quantas vezes podem se tornar bilhões de anos até nós adquirirmos essa consciência espiritual. E para ter essa consciência, para que nós possamos abrir os nossos pensamentos, nós temos que nos purificarmos nos sentimentos, banir todo o mau sentimento, todas as emoções ruins, para que eu possa ser integrado a esse mundo que todos se conectam pelo pensamento, que é o reino de Deus. Agradeço muito seus ouvidos, desejando a todos um excelente final de sábado e que domingo seja de muita luz, de muita alegria, todos os nossos corações. Muito obrigado a todos. Subiu meu mouse aqui.